Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Hansen, eu sou professor de Geografia do Descomplica e eu estou aqui para falar com você sobre o que estudar em Geografia para a prova do Enem 2019. Então a nossa intenção básica aqui é falar de assuntos que costumam cair e algumas apostas e principalmente tendências que vieram acontecendo nos últimos exames, tá? Só não esqueça de uma coisa, lembra de dar o like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente produz aqui muito conteúdo e você vai adorar receber todos eles. Então vamos direto ao assunto, vamos começar a falar da prova de Geografia. Gente, assim, estatisticamente, do novo Enem, que é de 2009 para cá, a gente sempre aponta assuntos ligados à agricultura e meio ambiente como aqueles dois assuntos que mais caíram em geografia. Muitas pessoas esquecem às vezes, mas você não pode deixar de lado. Quando a gente fala de agricultura, eu estou falando não só dos modelos produtivos, então do plantation, da agricultura moderna, do papel da soja, mas eu também quero falar de conflitos no campo, batalhas por terras, poceiros, grileiros, conflitos amazônicos, desmatamento. Então isso tudo aparece com bastante intensidade, você não pode dar mole. E o meio ambiente, junto com a agricultura ali, ó, batendo no pico das estatísticas, aparece muito ligado não só a problemas urbanos, e aí você vai estudar aquela clássica chuva ácida, os impactos da ilha de calor, as inversões térmicas, o problema do lixo, mas você também vai estudar as questões ambientais globais. Então, a rarefação da camada de ozônio, o aquecimento global, suas implicações, derretimentos, nível do mar, isso é bastante importante, vai aparecer. Sustentabilidade você tem que saber. Quando a gente continua falando dos outros tópicos que aparecem, assim como todas as disciplinas, elas vão ter uma série de conteúdos que você precisa estudar. Não ache que tem alguma disciplina que você pode estudar um ou dois tópicos e englobar a prova toda. Isso não acontece. Em geografia existe um corpo ali de conteúdos que as pessoas sempre estudam e que sempre vão aparecer. Então quando a gente fala, por exemplo, de população, certamente vai cair uma questão de população e a gente destaca tanto a estrutura da população, ou seja, a ideia de crescimento, natalidade e mortalidade, como que se comporta essas pirâmides, essas teorias sobre a população, mas também uma parte de migração, uma parte de conflitos envolvendo população, que recentemente ganharam muita força, não só porque são assuntos importantes, mas porque eles conversam muito com as atualidades. Então fica de olho, porque população é um assunto muito forte. A gente também pode falar de questões de urbanização. E aí a gente destaca as brasileiras, tá? Por mais que alguns conceitos sejam universais, como o que é uma metrópole, o que é uma conurbação, o que é uma rede urbana, os exemplos geralmente vão cair em cima de questões brasileiras. Então a periferização, o aumento do deslocamento diário, isso tudo é muito importante para compreender as cidades brasileiras. Aquela duplinha ali, globalização, dentro da ideia de economia, e indústria são muito importantes. Então você não pode deixar de olhar toyotismos, fordismos, revoluções industriais. A gente não pode esquecer as relações globais, envolvendo também, além da economia, a ideia de cultura, a ideia das sociedades que estão, ora, se envolvendo mais, ora, brigando mais. Isso tudo está dentro de um contexto que aparece bastante no Enem. A gente não pode esquecer, tá bom? Alguns assuntos, eles aparecem não todo ano. Você deve estudar, mas esses que a gente acabou de falar geralmente aparecem muito. Então, quando a gente for estudar cartografia, por exemplo, é um assunto que alterna muito. Você não vai para a prova sem olhar nenhuma vez, mas saiba que a gente não pode apostar que ela vai estar sempre. Embora ela seja um conteúdo importante, assim como transporte, assim como algumas questões regionalmente mais focadas no Brasil, como uma questão só sobre a região norte, uma questão só sobre a região nordeste. É mais difícil acontecer, porque o Enem tenta não privilegiar nenhuma região, mas de vez em quando o seu conhecimento sobre essas regiões será importante. Então, sempre vale a pena estudar. Um assunto que eu fico até pensando o que aconteceu com ele é energia. Se eu fizesse esse vídeo há um tempo atrás, eu ia te falar o seguinte: cara, estuda energia, é fato, vai cair energia, cai sempre. Era uma questão fácil de você parecer, sabe o que? Um profeta do Enem. Eu estou vendo uma questão de energia na sua prova. E aí ia cair alguma coisa sobre energia alternativa ou petróleo, era muito fácil de acertar. Energia continua sendo um assunto muito importante, você vai estudar, você vai focar. Eu particularmente acho que vai cair, mas a gente reparou que a quantidade de vezes que a energia aparece começou a diminuir por exame, inclusive no ano passado ela não apareceu. Então não teve nenhuma questão que você tivesse que ter um conteúdo de energia para fazer. Isso é bastante importante, a gente aposta que ela pode voltar. E agora eu guardei aí, ó, uma cerejona desse bolo pro final do vídeo. Geografia física. As pessoas geralmente têm dificuldade quando a gente pensa naquelas questões mais fáceis, médias e difíceis. As questões de geografia física, elas figuram normalmente com um número de médio para alto de erro, e a gente tem que prestar atenção nisso. Nos últimos 3 anos, a gente pode apontar claramente um aumento do número de questões de geografia física e um aumento da complexidade dessas questões. Não estão vindo fáceis. Então eu recomendo muito que você olhe geografia física, que você aprenda bastante sobre questões físicas do Brasil. Então, quando eu digo geografia física, eu quero que você lembre de agentes geomorfológicos,
Então eu estou falando aí dos processos internos, externos, vulcanismos, erosões e intemperismos. Eu quero que você preste muita atenção em clima. Clima tem caído muito, não é um assunto fácil, demanda estudo, foco, e a gente está falando isso com tanto tempo que você vai estudar e vai saber até o dia da prova. Vegetação, hidrografia, isso tudo é muito importante. Conhecer os biomas brasileiros, entender qual é a questão da água no mundo, tudo isso é muito importante. E qual é a notícia muito boa? É que a gente tem tudo isso no Descomplica, tanto em aula ao vivo quanto em aula gravada. E se você ainda não é um aluno do Descomplica, se você ainda não está com a gente todo dia, olha só, aqui na descrição tem um link com desconto. É só você clicar, assinar o Descomplica e passar a curtir todo o nosso conteúdo. A gente vai adorar ter você por perto e pode ter certeza que a gente vai ver todos esses assuntos antes da prova. Tá tudo gravado, a gente conta com você lá, tá? Lembrando, não esquece de deixar aqui um comentário sobre quais conteúdos você gostaria de ver no nosso YouTube, deixar aquele like, recomendar, se inscrever no nosso canal e no mais, boa prova, bom foco e a gente vai arrasar nesse Enem. Que isso? Você gostou?